Boa noite, todo mundo. Meu nome é Eduardo. Eu vim hoje aqui para dar uma aulazinha de dicas e truques de inglês. Para introdução, vamos começar me apresentando, certo? Eu fiz inglês por 7 anos, fiz estudo de inglês por 7 anos, né? Me formei tem mais ou menos uns 6 anos e meio. Quase completando 7 anos também que eu me formei já. Nesse meio tempo aí, desses 6, 7 anos, eu trabalhei bastante com inglês e eu aprendi bastante coisa. Mas também aprendi muito quando eu era um aluno. Como, por exemplo, algumas dicas e alguns truques de como aprender o inglês, de como criar essa intimidade com a língua inglesa, certo? Há várias maneiras, várias técnicas. O que a gente aplica em curso, geralmente, o que é aplicado em curso, o povo ele vai mais ou menos assim. Eles fazem que em cursinho você tem que repetir. Repetir o máximo possível e pegar no cursinho. Mas, na verdade, você ficar só no curso não resolve. Você tem que se empenhar, você tem que falar, eu vou aprender. Quando você fala, eu vou aprender, você consegue começar a elevar o seu nível no inglês. Por exemplo, você vai querer começar a se esforçar para começar a entender uma música, certo? Você vai ver uma música que você gosta, você vai começar a querer entender ela. E você vai ver que, de vez em quando, o cursinho vai um pouco demorado, dependendo do nível que você está, módulo que você está em curso, você vai começar a querer a ver uma música que a letra dela não está no seu módulo atual, no seu nível atual. Então você vai começar a fazer as pesquisas, você vai começar a ver letras, vai começar a correr atrás da tradução, você vai começar a aprender palavras que você não tinha conhecimento anteriormente, certo? E essas palavras você vai acabar acrescentando no seu vocabulário. E aí, quando você for ouvindo mais à frente, ou quando você finalmente aprender dentro do cursinho, você já vai, peguei, tem essa palavra, certo? E por assim em diante. Mas tem que perceber que quando você vai começar toda essa iniciação, você tem que ter aquele cuidado para não ser afobado, para não pegar qualquer palavra em inglês e começar a aprender a coisa errada. Mas quando você entrar em um curso mais tarde com a palavra, já sabendo essas palavras, já sabendo isso que você pesquisou em certas letras de música, você vai perceber que o seu nível aumentou um pouquinho, certo? Mas conforme você vai vendo, só o que vai ver no curso, né, como eu falei anteriormente, só o que você vai ver no curso vai ajudar. Logo, você vai perceber que conforme você vai indo, vai aprendendo, você vai deixar de, por exemplo, usar legenda em filme. Uma das dicas bem massa que eu tenho, por exemplo, que eu utilizei para aprender o inglês foi filme traduzido, né? Tipo assim, você não assiste o filme em português, você assiste o filme em inglês com uma legenda. Aí você vai tentando ver as palavras, que nem como você faz com a música. Você vai pegar a música, você vai olhar a letra em português, traduzida em português, lógico, e você vai ver ela em inglês, junta. Tipo, tem vários sites que faz isso. Então você vai colocar a letra em inglês, a letra em português, você vai ver. Aí quando você for assistir um filme, você vai começar a ver essas mesmas palavras surgindo. Por exemplo, um dos filmes que eu comecei a assistir, que foi um dos primeiros que, tipo assim, eu sabia todas as falas dele em português, lógico. Aí eu comecei a pegar umas palavras que eu conseguia de música. E eu coloquei o filme em inglês, que foi o Harry Potter, foi o Câmara Secreta. Eu sabia todas as falas do filme em português, e eu comecei a ver ela em inglês, e como eu fui vendo ela em inglês, eu já conseguia distinguir o que era a palavra que ele estava falando, porque eu sabia ela em português. Aí eu comecei a assimilar. Aí chegava uma hora que, tipo assim, eu conseguia pegar as palavras e aprender ela mais à frente. Lógico, é uma coisa tipo, bem difícil. Você tem que ter uma intimidade com o que você vai usar de referência para fazer
esse estudo fora, esse estudo à parte. Lógico, e logicamente vai ter aquela dificuldadezinha, mas se você tiver com gosto fazendo isso, com uma coisa que você realmente gosta, como por exemplo o filme, que eu gostava, né, que eu gosto, eu assisti o filme e ia fazer, vocês também vão acabar aprendendo. Isso é muito bom, é muito importante. Muito importante você pegar música, pegar filme, pegar, sei lá, até livro de vez em quando. Você tem um livro que você tem a versão em português, depois você tem a versão em inglês dele. É bom você usar as duas versões e tipo, criar uma base, criar um extra fora de qualquer curso. Isso. Lembrando, fora de qualquer curso, como eu disse antes. O curso é bom, o curso é ótimo, eles fazem você aprender, eles forçam você a aprender o que eles te passam lá, mas sempre pegar material de fora de cursinho, fora de qualquer aula, fora de qualquer escola, é muito importante para você manter o seu inglês. Como eu vou dizer? Manter seu inglês mais avançado, sempre praticando, sempre fazendo ele ficar melhor. E isso é uma ótima dica, é um ótimo truque que você não vê muito durante as aulas, correto? Então, o que a gente pode dizer além disso? É bom você também começar a praticar conversação. Conversação é uma coisa ótima também. Que nem assim, você vai pegar uma conversaçãozinha em um livro ou no seu material de inglês. Você vai pegar uma conversaçãozinha que existe lá. Sei lá, vai ter uma conversa entre, vamos ver, entre tipo um menininho e uma menininha no seu livro de inglês ou no seu material de inglês. Essas duas conversas, elas vão mostrar uma base de conversação. A partir dessa base de conversação, você pode também começar a criar outras conversações. Você pode colocar, por exemplo, você foi em uma, que nem a gente falou antes, você foi em uma música. Essa música, você aprendeu uma palavra nova. Por exemplo, você aprendeu que, sei lá, bambolê ou, sei lá, corda. Vamos ver, por exemplo, corda. Você pega lá, você vê o exemplo da corda. Você pega e aprende a rope. Rope é corda. Então, vamos lá na conversação. Na conversação estaria escrito mais ou menos assim, Do you have a pen? Ou seja, você tem uma caneta. Aí você pode começar a tirar a caneta, tirar coisas que você tem no cotidiano de aula. Você colocava, Do you have a rope? Ou seja, você tem uma corda. Aí você vai usando essas coisas. Você vê outra coisa que você tem numa música. Por exemplo, love. Love é uma palavra bem utilizada, mas você aprende pouco em cursinho. Daí você coloca uma palavra, por exemplo, Do you love someone? Você ama alguém? Você tem que ver. Aí como que vai encaixar em uma frase. Porque seria ali, Do you work? Na verdade seria no seu livro. No seu livro estaria, Do you work? Você trabalha? Aí você começa, Do you love? Você ama? Aí você coloca outras palavras que você vai aprendendo em música, vai aprendendo em filme, e você vai aumentando seu vocabulário de pouquinho em pouquinho. É sempre tipo, é uma caminhada difícil. Não adianta falar que vai ser fácil. É uma caminhada bem difícil. Mas se você tiver o esforço, você consegue. Você vai longe. Não tem limite para quem tem esforço. E é sempre assim. Você tem que ter aquele esforço extra. Se o professor vai chegar para você e vai falar: eu quero que você faça a tarefa X, Y e Z. Você vai fazer X, Y e Z e vai criar mais uma tarefa em cima disso. Você vai tentar criar algo a mais com o que você vai ter no seu material, com o que você vai ver nas suas músicas, nos seus filmes, nos seus livros. Você sempre vai procurar algo a mais para tentar melhorar o inglês, sempre que possível. E com o tempo você vai começar a ver que você consegue começar a conversação. Aí, por exemplo, você tem um amigo que seja, sei lá, ou que esteja fazendo intercâmbio nos Estados Unidos ou em algum lugar, ou que você conheceu na internet um cara que é de longe, de outro país, e vocês só se comunicam pelo inglês. Geralmente, quando você começa uma conversação dessa e você não tem o inglês, você usa, sei lá, o Google Tradutor para começar a aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o que é uma grande ferramenta também para você utilizar para aprender inglês. Mas, por exemplo, você vai começar essa conversação com ele. Aí você tem, sei lá, uma ferramenta no computador que nem o Skype ou alguma outra ferramenta de conversação. Aí vocês ligam uma chamada e você fala para ele: meu inglês não está bom, meu inglês está começando.
mas eu quero conversar com você, eu quero praticar um pouco. Lembrando, praticar sempre ajuda, correto? Então você vai falar com uma pessoa, você vai começar a conversar com ela, você vai começar a ter aquela intimidade, você vai falar, tipo, por exemplo, você vai começar a aprender palavras novas, você vai ter aquela intimidade com o inglês, vai começar a ter palavras novas. Por exemplo, eu sempre fui, tipo, quando eu estava aprendendo inglês, eu jogava bastante. Aí eu entrava em salas de bate-papo online com o pessoal que estava jogando e falava inglês. E ia nisso, e a gente se virava para tentar entender o que eles estão falando e tentar transmitir o que eu queria falar para eles. Bem no início do inglês eu fazia isso já. Eu tentava fazer isso mesmo errando tudo que eu podia. Errava a palavra, errava a pronunciação, errava até como colocava as frases certinho. Colocava, por exemplo, substantivo no lugar errado e tudo mais. E isso acabava criando uma confusão, ou até em certas vezes criava uma situação estranha, dependendo do que fosse traduzido. Mas era o que dava. E eu comecei a criar ali, não só um relacionamento com as pessoas, mas um relacionamento com o inglês em si, porque eu comecei a ver palavras que eles utilizavam que são gírias. E gírias é coisa que você não aprende dentro de sala de aula. Nunca você vai aprender uma gíria dentro de sala de aula. Jamais. Você aprende gíria praticando com gente que fala. É que nem no português. Que se algum americano, alguém de fora for aprender português, ele não vai aprender a gíria. Ele vai ter que vir aqui, conviver com alguém ou ter relação com alguém para aprender as gírias. E isso é uma dica muito boa, você tentar alcançar alguém lá fora ou alguém que está convivendo lá fora. Porque assim, teve uma vez que eu fui trabalhar na Bahia, como eu trabalhei de professor lá, e antes de trabalhar de professor, tipo assim, trabalhei de professor e eu conheci o dono do colégio, ele era um tradutor. E esse tradutor, ele tinha, sei lá, tinha cursado 8 anos, tinha não sei quantos anos que estava formado, estava trabalhando de tradutor e estava criando o próprio colégio. E eu estava trabalhando de almoxerifado em uma empresa lá americana, que estava indo lá para a Bahia, e ele chegou para mim e perguntou, e eu estava caminhando pelo pátio da empresa, e ele chegou para mim, o que você está fazendo? E aí eu simplesmente, I am snooping around. E ele tipo parou e olhou para mim, snooping? Eu falei, ué, mas você não tem um inglês tipo há não sei quantos anos dele? Sim, mas isso é gíria. Eu falei, sim, eu sei, é uma gíria. É uma gíria que eu tô falando que eu tô tipo bisbilhotando. Mas era uma gíria, entendeu? E ele tinha só feito aquele inglês. Ele tinha tipo muito tempo de inglês e ele tinha um inglês muito, como eu vou dizer, é muito social, muito formal, na verdade, é a palavra correta. Ele era muito formal em inglês dele, ou seja, ele tinha conhecimento ótimo de inglês, ele tinha uma maneira muito boa de transmitir o que ele queria falar, o que ele queria traduzir, mas o conhecimento da linguagem em si que você vai ter, por exemplo, se estivesse nos Estados Unidos ou em algum local, era pequena, porque ele sabia técnico, ele sabia coisas técnicas, sabia tipo o que você aprende em curso, mas ele não sabia uma gíria, certo? E uma gíria, de vez em quando, é uma diferença, tipo assim, a pessoa pode falar, você vai aprender gíria. Mas para que você vai aprender gíria? Onde você vai usar gíria? Eu já atendi muita gente, porque assim, eu moro em uma cidade que ela é cidade turística. Meu pai, ele é guia de turismo. E ele não tem o inglês. Ou seja, quando ele precisa de alguém para atender gente de fora, já atendi americano, japonês, francês, sueco. E eu atendi todo esse povo. E cada um tem um inglês diferente. Mas, quando você atende um americano ou alguém que usa bastante gíria em inglês, algum país que o cara vem que tem algumas gírias em inglês, você tem uma conversa tão boa e tão calma com essa pessoa que chega a ser, tipo, parece que é um amigo, tipo, de muito tempo que você conhece. Eu atendi um casal de americano uma vez que eles olharam para mim e falaram: você não é brasileiro. Não, você não pode ser brasileiro. A gente está aqui há quase um mês fazendo turismo no Brasil e ninguém sabe gíria, ninguém tem um inglês fluente, ninguém tem uma pronunciação boa. Aí você tem que falar. Aí o cara explica assim: como que você aprendeu? Aí eu falo: fiz curso, fiz 7 anos de curso. Mas eu fiz uma dedicação extra por fora, querendo aprender coisas.
correndo atrás, indo falar com gente que era de fora do país, tentando fazer o meu inglês melhorar sempre mais e mais. E foi aí que a gente conseguiu ver, que eu consegui ver uma dica, um método muito bom de estudo, que era você juntar tudo que você gostava, tudo que você tem interesse e tentar chamar gente de fora, como eu já falei. E aí, e assim você consegue pegar um inglês, tipo assim, você consegue pegar você consegue pegar aquele feeling do inglês, aquele, como é que eu vou dizer? Dá um help aí. É uma. Você consegue sentir o inglês, na verdade. Você sente. Você consegue saber o que é necessário, certo? Para pegar ele, pegar todo o inglês. Você pegar a linguagem, você entender. Você fazer dela não a sua segunda língua, você fazer dela a sua primeira língua. Tem vezes que, tipo assim, tá a pessoa falando comigo em português e eu tô lá, tipo, parado, ouvindo ela falar, pensando, só que na hora que eu vejo, eu tô pensando em inglês. Eu não, tipo assim, eu nem considero direito mais português minha primeira língua. Eu considero quase que o inglês minha primeira língua. De tanto que eu falo que eu corri atrás para aprender, que eu usei todos esses métodos para aprender. Que é a coisa básica, né? Tipo, vou pegar uma música, vou pegar um livro, vou pegar dois livros iguais, só que um em português e um em inglês, vou colocar os dois juntos e vou ver vocabulário novo, vou ver coisas novas. Até de vez em quando você pegar o Google Tradutor, como eu mencionei antes, é uma ferramenta incrível. E tá aí para você pegar palavras novas que você não sabe. Como por exemplo, até hoje eu uso o Google Tradutor. Quando aparece uma palavra que eu, tipo assim, eu tenho que ela, sei, vamos ver. No total é 14 anos que tenho inglês na minha vida. Desde que entrou, até que eu me formei até agora. E nesses 14 anos tem coisa que eu ainda não aprendi. Tem palavra que de vez em quando que aparece na minha frente e falo, ué, que palavra é essa? Nunca vi. Esses dias até um amigo meu mandou uma palavra para mim, eu falei, ué, nunca vi essa palavra, já peguei e joguei no Google Tradutor, pronto, absorvi palavra nova. E é sempre assim, vê uma palavra nova, você está com dúvida, não está achando uma tradução, está achando isso, pega e joga no Google Tradutor. Tem uma palavra nova. Em português também é assim, por isso existe o dicionário. Sim, em português é a mesma coisa. Existe o dicionário para você fazer exatamente isso. Você pegar uma palavra que você está conhecendo, de vez em quando, sei lá, que nem eu falei, letra de música. Tem letra de música que, tipo assim, o cara ele canta muito rápido. Muito rápido. É difícil de pegar de início. Mas você vai no negócio, você começa a ver as palavras, você fala, pô, que palavra é essa? Que palavra interessante, quero saber o que significa. Você pega lá e vai e coloca. Tinha uma propaganda, que isso é bem interessante. Tinha uma propaganda bem antiga, que eles colocavam uma música de um cantor chamado 50 Cent. Só que a música era pura besteira. Era pura besteira. Aí você via, tipo, uma família, tipo aqueles exemplos de família perfeita. Homem, mulher, duas crianças, cachorro, e aquela vida felizinha. Eles entravam em um carro, colocavam a música do 50 Cent, ninguém sabia o que tinha na música. Era pura besteira e saíam tocando a música alto e felizão. Muito feliz. E eu também já vi exemplo disso na vida real. Por exemplo, a pessoa, eles falam, você não pode ouvir, em ambiente de trabalho, por exemplo. Você não pode ouvir tal música X. Por que você não pode ouvir música X? Porque essa música tem um palavrão. Aí esse palavrão não pode ser tocado aqui, porque se for tocado aqui vai dar problema, vai pegar mal para a imagem da empresa. Aí eu falo, não, tudo bem, tranquilo, não vamos ouvir essa música. Dali 5 minutos eles colocam uma música em inglês que está falando coisa pior do que a que eu queria ouvir. Ou seja, é essa falta de entendimento, certo? E como que eu sabia? Porque as primeiras coisas que você aprende, experiência própria, a primeira coisa que você aprende em qualquer língua que você vai começar a aprender, as primeiras coisas são os palavrões. Você aprende palavrão de uma velocidade incrível, dá raiva, você queria aprender a língua inteira daquele jeito, mas a primeira coisa que você vai aprender é todos os palavrões. Tudo que você não pode dizer em público é o que você aprende primeiro, e você começa a perceber isso em música. Aí você vai perceber isso em filme. Aí você vai ver que a tradução de filme está errado. O palavrão que ele falou no filme, os caras traduziram errado em português. Você começa a ver isso. É a primeira coisa que você sempre pega. Independente da idade da pessoa, de tudo. É sempre a primeira coisa que você vai pegar. E eu percebi isso muito cedo, porque a primeira coisa que eu peguei foi realmente isso. Eu falo por experiência própria. Não foi qualquer outra coisa, foi exatamente isso que eu peguei de início. E eu fiquei, tipo, abismado, porque era uma coisa...
Como você vai aprender isso primeiro? E quando você vai aprender qualquer outra língua, é a primeira coisa que você aprende. Não adianta. Quando você vai aprender espanhol, a primeira coisa que você aprende é os palavrão. Quando eu fui tentar aprender japonês, a primeira coisa que eu aprendi foi os palavrão. E eu fiquei tipo, nossa, velho, como é que pode? Tipo, eu quero aprender a língua, eu não quero aprender a xingar na língua. Mas você tem que ter o começo. Aí eu pegava as músicas, eu entendia as músicas e eu via. Ah, tem essa palavra aqui, tem aquela palavra ali nova. Eu vou pegar essas duas palavras aqui assim, vou começar a jogá-las nas minhas frases. Vou começar a montar frase nova. Vou pegar tudo que eu estou aprendendo em cursinho, vou pegar tudo que eu aprendi em aula. Eu vou colocar as frases, vou montar as frases, eu vou colocar, por exemplo, eu sou feliz, eu vou colocar eu estou tipo triste. Aí tipo assim, você não aprendeu triste, mas você aprendeu feliz. Aí você viu numa letra que tem lá tristeza ou triste, você pega e muda. Aí você vai fazendo essas coisas, você vai começando a fazer joguinho de palavra, e você vai aumentando o vocabulário, porque o básico é o que você aprende em curso, qualquer curso. Você vai aprender formulação de frase, que não é difícil. Você precisa de verbo to be, que nem verbo to be é o que você aprende em curso, por exemplo, em colégio. Colégio você faz, sei lá, você começa a ter inglês no colégio na quarta série. Você vai da quarta série ao terceiro ano do ensino médio só aprendendo o verbo to be. Aí você chega no terceiro ano do ensino médio e chega para um aluno e fala: ah, o que você aprendeu em inglês? Ah, verbo to be, o que eu já aprendi no passado. Mas se você for pedir para a pessoa explicar o que é, eles não sabem. E é a base do inglês. Porque tudo que você vai usar no inglês, tudo mesmo, não tem uma coisa que você vai usar no inglês que não tenha o verbo to be. O verbo to be está em tudo. Desde o início até o final do inglês, de tudo no inglês. Você vai usar o verbo to be, que é você dizer o que você sente, como é que você está, onde você está, com quem você está, tudo você usa isso. O que te pertence, os seus sentimentos, tudo no inglês que você pode imaginar está englobado no verbo to be. Que é uma coisinha simples, é você falar I, you, he, she, it. Eu, você, ele, ela, aquilo, eles, elas, nós. É só isso. E colocar a conjugação do am, do are e do is. E é só isso o verbo to be. E isso você usa para tudo. Quando a gente estava gravando as aulas do curso, a gente parava assim, quando eu parava e ficava pensando, poxa, é verdade, é tudo em volta do to be. Quando eu dei aula lá na Bahia, para o colégio lá desse tradutor, a mesma coisa, eu fui dar aula para criancinha e a gente começava com verbo to be. E esse verbo to be aparecia em tudo. Aí você pegava o livro do professor, desde o primeiro até o último, e tava lá. Para você ensinar, ensinar de novo, e de novo, e de novo. Qual que é a diferenciação? Você ensina, aí você coloca, por exemplo, em vez de você colocar eu estou feliz, você coloca eu estou em tal lugar. Em vez de você colocar eu estou com fome, eu estou comprando uma coisa. Eu estou com tal visão na minha frente. Eu estou com tal pessoa do meu lado. Ou seja, é só isso que você vai ter de diferente. Vai ter aquele centro do verbo to be e todo o resto da linguagem, do vocabulário fora. E é a principal dica. Você esquece, tipo assim, você faz tudo o que você tem dentro da aula. Mas o que você vai aprender dentro da aula é aquele globo. E você começa a expandir ele aprendendo com coisas que você gosta. Que nem eu falei, música, filme, livro, com pessoas, jogando, fazendo o que você imaginar. O que você tiver que você possa usar o seu inglês assistindo série, assistindo desenho, qualquer coisa. Você vai aumentando o seu vocabulário de palavras, fazendo aquele aumento de vocabulário de palavras, e aí você vai aprender a encaixar elas em suas frases que estão sendo feitas. E aí você vai perceber que sua evolução vai ser muito além do que o curso te dá, certo? O curso vai te dar até um ponto, e daquele ponto você tem que ter a garra, tem que ir sozinho atrás. Se você não ir atrás, você não evolui. É que nem qualquer lugar que você vai ter um estudo. Você tem que ter, você tem a base, tem que ter a base passada por alguém que conheça, tem que ter o incentivo dessa base, de você pegar essa base por alguém que conheça, mas você tem que correr atrás daquilo que vai envolver além e vai estar no que você gosta de fazer.
ou no que você vai usar. Por exemplo, se você for usar o inglês para ter um trabalho, você tem que começar a correr atrás do negócio do seu trabalho e ver quais são as palavras que você vai utilizar no trabalho. Por exemplo, vamos dizer que você trabalhe com vendas de, sei lá, vendas de móveis para casa. Aí você vai, sei lá, para tem alguém lá de fora, digamos que a empresa que você trabalha, ela tem uma filial lá fora. Dessa filial você tem que vender em inglês tudo que você sabe vender em português. Por exemplo, você tem que começar a aprender eletrodomésticos, você tem que começar a aprender qualquer móveis. Aí você vai começar a correr atrás de como que se pronuncia. Vai, por exemplo, mesa, table. Você vai correr atrás de tipo fogão, stove, geladeira, fridge. Você tem que correr atrás de tudo isso para você utilizar no seu dia a dia. Que nem se você, por exemplo, chegar em uma empresa, ou, por exemplo, mesmo aqui no Brasil, acontece muito de entrar uma pessoa que é de fora do país, um americano, acaba entrando em uma loja, talvez por engano, alguma coisa do tipo, e ninguém naquela loja sabe atender a pessoa, porque ninguém naquela loja tem o inglês. Eu já trabalhei em loja assim, que chegou um casal americano, o casal americano estava perdido na loja, a loja cheia de cliente, e eles não sabiam o que vendia lá, porque era uma loja que vendia muita coisa, sério, vendia muita coisa. E eles chegaram e ficaram perdidos, tinha multidão na loja, não tinha, e ninguém lá sabia. E eu saí do que eu estava fazendo, porque eu vi que era um casal americano, eles entraram falando inglês, e eu ouvi eles falando, e eu vi que ninguém ia atender eles. Eu me disponibilizei, fui lá, atendi, eles mostrei o que eles queriam, fui embora, mas eu sabia tudo o que estava dentro dessa loja, eu sabia todo o nome de que estava ali dentro em inglês. Ou seja, eu estava à frente de qualquer um lá dentro. E eu utilizei isso da maneira correta. E eu sempre vou fazendo a mesma coisa, que eu falei. Sempre vai procurando tudo que vai estar em volta de você que você pode utilizar para você melhorar o seu inglês. Certo? E é basicamente isso. Por quê? Vamos dizer, um cursinho de inglês, hoje em dia, tipo assim, na verdade, qualquer cursinho de inglês, que você vai presencial mesmo, aquele que você tem que ir na aula. Você chega lá na aula, você tem, vamos dizer, uns 50 minutos de aula. Nesses 50 minutos de aula, os 15 primeiros, vamos colocar os 15 primeiros. 15 primeiro minuto, você não aprende nada, você revisa. Entenderam? Vocês revisam o que você fez na aula passada. Por quê? Primeiro 15 minutos de aula, você pega a tarefa. Você fez uma tarefa, tipo assim, a aula passada o professor mandou tarefa, sei lá, página 2, 3 e 4. Você vai ver a página 2, 3 e 4, tarefa. Ele vai passar, vai olhar quem fez a tarefa, vai pedir as respostas que vocês fizeram e vai passar no quadro de resposta dele. 15 minutos, passado, rapidinho. Aí ele vai pegar e vai pegar o material dele e vai olhar o material dele. Minha aula hoje sei lá, vou dizer as horas do dia, as fases do dia e as horas e colocar em, tipo, meio-dia, tal horário, tal período do dia. 6 horas, tal período do dia. E eles vão fazer isso. E a aula em si dá uns 20 minutos, se eu for ver. Dos seus 50 minutos que você paga por cada aula, você tem 20 minutos de matéria nova. Só. É só 20 minutos. Você pode ver. Você vai ter 15 a 20 minutos de tarefa. Vai ter 20 minutos de aula. E depois ele vai falar para você fazer uma conversaçãozinha com o seu colega do lado. E é isso. No que você vê, se duvidar, eu já tive aula que, tipo assim, você vai dar aula no material mesmo que eles te mandam no cursinho, em qualquer curso que você vai presencial. Você tem 10 minutos de aula. Era 10 minutos de aula. Eu tive 20 minutos de tarefa, 10 de aula em matéria nova, o resto foi de quase meia hora de conversação e com o colega do lado, e depois mais uns 10 minutinhos para ele passar a tarefa para a próxima aula. E explicar a tarefa para a próxima aula. E é isso o cursinho. Você tem 10 a 20 minutos de aula. E é isso. Você não precisa de mais disso para aprender. O que você vai ter de material é 10 a 20 minutos. O resto é só enrolação para você ficar lá preso mesmo, para eles terem uma carga horária. E é ali que eles dão uma dica, só que eles não dão uma dica, tipo, na cara.
eles forçam você a fazer a dica, que é você fazer a conversação com o seu colega. Você fazendo conversação, você acaba treinando. Se você treinar, acaba fixando. Agora você tem que ver se o colega que está do seu lado fazendo com você, ele realmente quer aprender o inglês ou está forçado. Porque se você tiver com uma pessoa que ela realmente não está nem aí para o curso que ela está fazendo, e você vai lá presencial, e você se esforça, você corre atrás, você quer aprender, e a pessoa que está do seu lado não quer, acabou. Você vai fazer, vai se esforçar para falar com ela, e ela vai falar, ah, tá, eu quero, tá. E ele não liga para pronunciação, ele não liga para nada. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que correr atrás, fora do curso, você tem que correr atrás do que você gosta. Como eu já falei antes, corre atrás do que você gosta e você vai ter o resultado para você. E mais ninguém importa, é você e só. E é o que eu falei, corre atrás de gente que sabe inglês, corre atrás de, sei lá, um parente que sabe inglês, que tem algum tempo disponível para treinar com você, corre atrás de um amigo que mora no exterior, corre atrás de qualquer maneira para você treinar o seu inglês fora da sala de aula, porque o tempo que você vai aprender lá é o básico para você aprender, é sempre para você ter a base, para você continuar com o resto, para você aprender como colocar em uma frase, como formular as frases, mas o vocabulário é fora. É fora da sala de aula que você vai aumentar seu vocabulário. E não importa qualquer professor falar que é diferente. Seu vocabulário você aprende fora de sala de aula, treinando, vendo vídeo, vendo filme, vendo música. Tudo isso, até jogando, se você quiser, você pode aprender vocabulário novo. E é só assim para aprender, mesmo em inglês, mais do que só o cursinho dá. Certo? E é basicamente isso, é as dicas que a gente tem para hoje, que não tem muita coisa, não tem mistério. O inglês não tem mistério. E agora a gente vai falar também, além das dicas que a gente falou, a gente vai falar um pouco sobre o curso nosso que a gente está tendo, né? Que a nossa metodologia, como você pode ver, a gente vai oferecer um curso online. Aí o povo fala, é um curso online, não sei o que. A aula, ela tem, vamos ver, 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, algumas aulas. Aí você fala, não sei o que, uma aula de 10 minutos, eu não aprendi muito. Mas se você for ver, como eu falei antes, uma aula que você paga 50 minutos, que você fica 50 minutos de uma aula, o que você aprende de material novo é só 15, 20 minutos, 25 no máximo. No máximo você fica uns 25 minutos aprendendo matéria nova. E é o que a gente proporciona. Só que o nosso curso a gente está fazendo como? A gente pegou metodologia de ensino de 3 colégios. Esses cursinhos, 2 que eu passei por eles e um que eu aprendi com um dos professores lá dentro. A gente pegou metodologia de 3 desses cursinhos e fez a nossa própria. Uma metodologia que a gente interage com vocês, faz que você tenha aquela intimidade com, mesmo sendo uma aula online, uma aula com um professor online, você vendo um vídeo, você se sente na aula e você se sente motivado a fazer mais, porque o jeito de ensino, o jeito que você passa para o aluno é sempre algo importante. Não importa falar que não. Se o professor não estiver disposto a ensinar, ele não tiver prazer em ensinar, ele não tiver com alegria em ensinar, aluno nenhum aprende. Você pode ver isso em faculdade. Vai aquele professor mais ou menos, e ele não tem vontade de dar aula. Ele está meio, sei lá, hoje não quero dar aula. O aluno da sala dele não vai querer ter aula. A nossa metodologia de ensino, ela primeiro foca no professor querer dar aula. O professor querendo dar aula, o aluno vai querer ter aula. E o que é o bom da nossa aula? Por quê? Você não precisa tirar um dia. Você jamais vai precisar tirar um dia da sua semana e sair do conforto da sua casa para ter uma das nossas aulas. Você vai estar na sua casa, por exemplo. Vai estar um sábado, sei lá, 3 da tarde. Você não vai ter que sair do conforto da sua casa e ir para o outro lado da cidade, sentar em uma sala por 50 minutos para assistir uma aula. Não. Você vai abrir o site, vai colocar a sua senha, vai entrar lá, vai assistir um vídeo de 20 minutos, vai ver a aula complementar de mais uns 10 minutos. Você tem aí 30 minutos de aula que você vai aproveitar muito melhor do que aqueles 50 minutos que você ia perder, sem contar o tempo que você vai levar para ir e para voltar. E é melhor ainda do que a aula deles, porque você vai ter
aquele sentimento de vontade de aprender e você vai conseguir entender. E mesmo que a pessoa tenha alguma dúvida, ela pode voltar e assistir a nossa aula de novo. Porque diferente das outras aulas, a gente não vai cobrar extra para você assistir a aula de novo. Que nem assim, o cursinho você vai, por exemplo, dá um sábado que você tem uma... Você tem uma dor de cabeça, você esteja mal, você não está bem, você está se sentindo doente. Aí você fala, esse sábado eu não vou para aula. Só que aula que é cursinho, que é aula no sábado, você não tem uma, você tem 2 aulas. Você tem 2 aulas no sábado, quando você faz no sábado. Ou seja, são 2 aulas que você perde. Aí você vai ter que fazer o quê? Perdi aquele material. O que eu vou fazer? Vou lá e remarcar essas aulas. No que você vai lá e remarca essa aula, você tem que pagar por 2 aulas extras. Vai sair o quê? Uns R$60 2 aulas extras? Hoje em dia tá mais ou menos isso. Na minha época, quando eu fiz o curso de inglês, era R$20 cada aula extra. Hoje em dia deve estar R$30, R$40 cada aula extra. Ou seja, é um dinheiro extra que você tem que pagar para ver um material que você já pagou antes. Ou seja, você já paga na mensalidade aquela aula. Só que você não compareceu, você quer aquela aula, você tem que pagar de novo. E a gente, no nosso método, não tem isso. Como você vai pagar o módulo fechado e as aulas são online, se você quiser assistir a nossa aula 2, aula 3, 100 vezes, você pode assistir ela 100 vezes. Você pode fazer a sua rotina de curso, conforme do curso de aulas, como você quiser. Por exemplo, quero assistir 2 aulas por dia, durante uma semana inteira. Você pode assistir. Você pode assistir 500 vezes as nossas aulas. Você comprando o material da aula, você vai ter aula por tempo ilimitado. Ele é seu e vai estar lá para você disponível aprender quantas vezes você quiser, reassistir quantas vezes você quiser, sem ter que pagar mais por aquilo. Aquilo lá é o que você comprou e é o que você tem. E é a base para tudo. Como eu falei antes, a gente tem aquele globinho que é a base. A gente ensina a base e depois eles vão expandindo por conta própria. E é isso que a gente quer ajudar. E a gente ainda mantém um sistema de palavras novas. Por exemplo, a gente colocou alguma palavra que a gente não usou ainda. Apareceu do nada, sei lá, suco, juice. Apareceu lá. Aí você uma palavra nova, de onde saiu essa palavra? No final da aula a gente vai fazer lá, new words, palavras novas, vai estar lá. A palavra nova vai estar a tradução da palavra nova e vai estar a explicação do que ela é, como que ela é utilizada, no que pode ser utilizada. E sempre vai ter isso. É uma coisa bem difícil de você ter em curso, porque aí varia do professor para professor. Como eu falei, o professor quer dar aula, ele quer ensinar, o aluno aprende. O professor não quer dar aula, não quer ensinar, o aluno fica... E aí você vê muito isso, porque depende do método e do método do professor. Certo? E basicamente isso. Se alguém tiver, alguma dúvida e quiser falar alguma coisa, a gente vai estar aberto agora para as perguntas. Uma coisa que me perguntaram hoje pelo WhatsApp da UF se aula à distância aprende mesmo. E por que muita gente tem discriminação com isso? Não, mas aprende. Ou a discriminação é o seguinte, porque a gente tem... Como assim? O que é a base da aula à distância? A pessoa vê um vídeo e ela aprende através do vídeo. Mas, o que você conhece de aula à distância? Por exemplo, faculdade EAD. Faculdade EAD é uma coisa que fica tem que ir lá, tem que assistir a aula presencial. E aí o aluno vai, ele fica meio... não sei, não quero assistir. Aí ele não aprende. E é à distância. Aí você vai ver, por exemplo, outra aula à distância. O cara compra um curso e a metodologia do curso é ruim. Ou seja, não tem interação aluno-professor. Ou não tem a interação de quem fornece o curso para quem recebe o curso. Se não tem essa interação, acabou. O cara vai ver a aula, ele vai ver tudo que tem, e ele vai falar, metodologia ruim, o professor não explica bem, talvez o aluno também está desmotivado. Se não tiver motivação do aluno, não tiver motivação vinda do professor, passando do professor para o aluno, não adianta. Mas o preconceito vem daí. Muito curso ruim já existiu. Muito curso sem base sobre qualquer coisa
já existiu. E muita gente já sofreu com isso. Mas a maior parte do preconceito vem de gente que queria ter um ensinamento rápido e bom, mas não quis dar um passo extra, que foi o que eu falei nas dicas. Você tem que pegar todo o curso, independente de qualquer lugar que você vai. O curso que você vai ter à distância com a gente e o cursinho, a única diferença é que a gente tirou toda aquela parte inicial de tarefa, tirou a parte de explicar a tarefa atrás e juntou só matéria e aula complementar. A gente tirou toda aquela parte desnecessária, tipo quase 40 minutos de 30 a 40 minutos de aula desnecessária e deixou englobado só material. Foi o que a gente fez. E é material para o aluno aprender e ele ir para frente. E ele buscar coisas a mais. Sempre buscando a mais para ter o conhecimento. E é isso. Mas o preconceito que vem é basicamente de gente que ou não tinha interesse em aprender ou que, sei lá, pegou um curso ruim, que realmente existe no mercado. Existe muita coisa ruim que você acaba não aprendendo por culpa do professor não passar direito, ou ele não ter motivação alguma em fazer isso. Mas é só por isso que existe mesmo esse problema. Por mais nada. Registrou mais alguma? Por hora não. Por hora não. Assim, eu acho que a questão de você aprender online é que você se torna autodidata. Se você falar, eu não quero aprender, hoje você vai pegar e não vai aprender, entendeu? A questão é que você tem que deixar a preguiça de lado, ir lá e fazer. Porque a partir do momento que você se torna autodidata, você vai se tornar melhor tanto em aprender qualquer coisa que você pegue, porque você vai ter seu próprio método de ensino. Vamos por o nosso método de ensino de colégio físico, qualquer coisa. Ele tem o seu método de ensino assim que ele tenta abranger a maior parte das pessoas. Só que cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Se é autodidata, você vai aprender professor, vamos por EAD, que é ensino à distância. Ele vai te dar a aula, ele vai te dar conhecimento, você vai anotar tudo no caderno, que assim, você mesmo faz o trabalho, entendeu? Você vai anotar tudo no caderno e você vai pegar, separar as coisas por tópicos, essas coisas, e vai ver como você pode aplicar aquilo melhor para você. Tem gente que tem déficit de atenção, tem gente que tem TDAH, entendeu? Essas coisas atrapalham em sala. Mas você estudando em casa, isso já ajuda também. Também é bom para as crianças, você não deixar ela indo sozinha pro colégio, essas coisas. E, tipo assim, eu não vejo dificuldade alguma em aprender à distância ou em aprender sozinho. Tanto que, a partir do momento que você começa a ser autodidata, você começa a aprender sozinho, você começa a melhorar na empresa que você trabalha, você começa a se tornar um líder melhor. Hoje em dia, eu já trabalhei em algumas empresas, mas hoje em dia, de todas elas, o que eu vi que falta é interesse das pessoas, é o interesse de você tomar a frente, interesse de você responder por você mesmo. Normalmente você já fala alguma coisa, ele quer alguma opinião, ele quer alguma coisa diferente, uma ideia para alavancar, e você só tá lá, não, concorda, só concorda. Entendeu? Isso, você pode ser bem arriscado, mas não é o certo você só concordar, você tem que ter um passo sempre à frente. E foi que nem ele falou, se o cara não tiver a vontade, se ele não tiver o próprio método de querer aprender, não adianta. Agora, você querendo aprender, você entrando com vontade, você, na hora. E é sempre isso, você sempre tentando melhorar. Mesma coisa que você tenta melhorar na vida, em qualquer outra coisa, você tem que tentar melhorar no inglês. As dicas estão aqui para isso, a gente já deu. Você pegar música, pegar filme, pegar livro, pegar tudo que você tem e fazer o possível para aprender e sair bem melhor do que você já é. Você corre atrás, você faz a diferença. Você tomando a iniciativa, mudando o método de que você só vou para aula e vou aprender. Não, você saindo disso e fazendo o fora da caixinha, fora do círculo de ensinamento, você começa a expandir e nada te segura. E a gente incentiva bastante isso, principalmente nas nossas aulas secundárias, que são a aula, por exemplo, a gente vai ter que nem a primeira aula nossa, que está disponível livre já no site, a primeira e a segunda aula estão de graça. Elas vão ter as aulas secundárias, que são aulas de exercício para você fazer a pronunciação, existe pronunciação, e também começar a fixar na cabeça e formular frases novas já. A gente mesmo está fazendo vocês correrem atrás das frases novas, correrem atrás de coisas novas, para não ficar só na aula, no aprendizado, ver o professor falar isso, falar aquilo. Não.
A gente quer que vocês corram atrás para formular coisas novas. E é exatamente isso que o curso oferece para vocês. Outra coisa que a gente vai ter também é audiobook, que vai ser você vai poder escutar as aulas em formato de áudio, você vai poder estudar enquanto você está indo para o trabalho, vai poder estudar enquanto você vê alguma outra coisa, quando você viaja, e várias outras coisas. É, que vai ser bom também, porque o audiobook você vai ter aquele treinamento extra em momento de relaxamento, quando você não estiver fazendo nada, por exemplo. Você vai poder estar lavando uma louça e vai estar, ou sei lá, na fila de um banco, coloca o audiobook, escuta ele, vai treinando inglês ali mesmo. Onde você está, em qualquer lugar no mundo que você tiver, você vai pegar o nosso audiobook e vai começar a escutar ele e vai ter aquele aprendizado extra também. Certo? Isso, e é isso. É só treinar e correr atrás de conhecimento novo. Se tiver alguma coisa mais a acrescentar? Por hora não, mas assim, é só ficar atento na página, no site também. Como ele falou, tem o livro gratuito e vai te ajudar você, autodidata, você que não tem dinheiro para agora fazer o curso, a gente dá uma conversadinha com você. Já tem aulas gratuitas, como ele falou, já tem 2 aulas gratuitas, a gente vai acrescentar as aulas suporte também e uma parte do audiobook. E só isso para acrescentar. Qualquer coisa fica atento na página, que a gente vai jogando as coisas aí na página, vocês vão ver, novidade, promoção, creio que vai ter também. Uhum. E lembrando que por enquanto a gente está com o curso base, o Little Wolf. Em breve a gente vai começar a lançar o curso para quem já tem a base. A gente vai começar a lançar os cursos mais avançados. E conforme a gente for lançando, aí a gente vai ter nossa prova de nivelamento, também lógico, a gente vai fazer uma prova de nivelamento quando tiver os outros cursos mais avançados. E todo curso mais avançado vai ter 1 ou 2 aulas gratuitas para você ter uma ideia do que vai ter naquele curso e o método de ensino. Outra coisa também é o certificado, que a gente vai ter. Uhum. A gente já está correndo atrás do certificado para valer realmente Pelo sistema de inglês do Brasil. para você poder colocar em qualquer lugar o certificado, meu inglês, eu tenho tanto tempo de inglês feito, é por tal empresa, é por tal curso, certo? E ele vai ser válido em qualquer lugar do Brasil. Se você mostrar, ele realmente vai valer o papel. E é só isso. Essa vai ser a live, o webinário de hoje, né? Falando algumas dicas, alguns truques. E lembrando que do dia 11 ao dia 24 a gente vai estar com o curso, a venda do curso Little Wolf aberto, né? E é isso, galera. Eu agradeço o comparecimento de todo mundo. Terça-feira vai ter outro. E terça-feira é para ter outro também. Na próxima terça-feira é para a gente ter mais um webinário. A gente vai dar uma olhada, vai dar mais algumas dicas, uma ajuda para vocês e falar um pouco mais sobre o nosso curso também. Certo? Eu agradeço a presença de todo mundo novamente, que compareceu aqui, que está assistindo. E até a próxima, gente. Valeu!